Existe um mapa, não um mapa famoso, não um daqueles que você encontraria numa vitrine comum de museu. Há 3 anos, uma cópia impressa dele está numa pasta sobre a minha mesa, e eu nunca consegui guardá-la de vez. Ele mostra o contorno da Antártida, não coberta de gelo, mas como terra exposta. A linha costeira é detalhada, precisa de um jeito que só a imagem de satélite moderna conseguiu confirmar. Os rios estão lá, as cadeias de montanhas estão lá, e esse mapa foi desenhado em 1513 por um almirante turco chamado Piri Reis, que escreveu nas margens que o havia copiado de fontes muito mais antigas, às quais ele já não tinha mais acesso. Passei muito tempo diante desse mapa, não obcecado, não criando teorias em cima dele, apenas ficando ali com ele, do mesmo jeito que a gente fica com uma pergunta que se recusa a se encerrar. Porque o problema não é o mapa em si. O problema é o que ele implica sobre quem quer que tenha desenhado o original. A Antártida, como a ciência moderna nos diz, está soterrada sob gelo há aproximadamente 34 milhões de anos. Esse é o número aceito. O continente congelou no que os geólogos chamam de transição Eoceno-Oligoceno, muito antes de qualquer coisa parecida com uma civilização humana caminhar sobre a Terra. Oficialmente, não há mistério aí. A cronologia é bem sustentada. Quero ser honesto com você. Essa explicação me parece profundamente razoável. A evidência geológica do congelamento da Antártida não é frágil. Amostras de núcleos de gelo, análise de sedimentos, datação isotópica. Esses não são métodos marginais. São as mesmas ferramentas que usamos para entender todos os outros grandes eventos da história do planeta, e elas apontam de forma consistente na mesma direção. A posição dominante também não é ingênua em relação ao passado do continente. Os cientistas reconhecem que a Antártida já foi temperada. Ela abrigou florestas, rios correndo, vegetação subtropical. Fósseis dessas plantas foram recuperados sob o gelo. A narrativa oficial não nega que a vida tenha florescido ali um dia. Ela apenas situa essa vida num tempo anterior à existência humana. E por muito tempo, isso foi suficiente para mim. A questão parecia resolvida por um tipo de evidência que não deixa muito espaço para discussão. Eu segui para outras coisas. Sempre faço isso. Mas o mapa continuou sobre a mesa. O problema específico do mapa de Piri Reis não é o fato de ele existir. É o fato de que ele não deveria ter sido possível. Em 1513, nenhuma expedição europeia havia chegado à Antártida. O continente só seria oficialmente descoberto 300 anos depois, em 1820. 3 séculos de oceano aberto separam aquele mapa de qualquer fonte conhecida. Piri Reis escreveu anotações nas margens. Explicou que compilou o mapa a partir de aproximadamente 20 cartas mais antigas, algumas datadas da época de Alexandre, o Grande. Ele não afirmou ter explorado pessoalmente o continente do Sul. Era um compilador. Estava copiando algo que já existia. Agora, aqui eu quero desacelerar, porque esse é o tipo de afirmação que atrai muito ruído, e esse ruído é compreensível. O pensamento conspiratório se move rápido, preenche lacunas com ansiedade e chega a conclusões antes que a evidência tenha terminado de falar. Estou me esforçando muito para não fazer isso aqui. A explicação cética para o mapa de Piri Reis é razoável, e eu a levo a sério. Alguns cartógrafos argumentam que a massa de terra ao sul, mostrada no mapa, não é a Antártida, mas uma representação deslocada ou exagerada da ponta da América do Sul. Outros sugerem que a precisão é coincidência, um artefato de adivinhação que por acaso se parece com a realidade. As duas objeções são justas. A cartografia do século XVI era imprecisa, política e muitas vezes decorativa. Mapas eram objetos de status tanto quanto ferramentas de navegação, e cartógrafos às vezes preenchiam regiões desconhecidas do sul com massas de terra inventadas,
simplesmente porque um espaço em branco parecia inacabado. Eu li esses argumentos com cuidado. Eles não são irracionais, mas esbarram numa dificuldade específica. Em 1960, um professor chamado Charles Hapgood apresentou uma análise detalhada do mapa de Piri Reis a uma equipe cartográfica da Força Aérea dos Estados Unidos. A resposta oficial dessa equipe, numa carta que ainda existe, concluiu que a massa de terra ao sul corresponde à topografia subglacial da Antártida com uma precisão impressionante. Topografia subglacial. A forma da terra sob o gelo, não o gelo em si, a rocha debaixo dele. Esses dados só foram obtidos por levantamentos sísmicos modernos no século XX. E ainda assim, a correlação entre o mapa e esses levantamentos foi descrita por cartógrafos treinados como precisa demais para ser mero acaso. Se essa fosse a única anomalia, eu a deixaria de lado. Um documento estranho, por mais exato que seja, não constitui um padrão. Mas o mapa de Piri Reis não está sozinho. Ele pertence a uma categoria de artefatos e registros que aparecem em culturas diferentes, séculos diferentes e continentes diferentes, todos apontando para o mesmo lugar. Geógrafos da Grécia Antiga escreviam com confiança sobre um grande continente austral que chamavam de Terra Australis Incognita. Eles nunca estiveram lá. Raciocinavam filosoficamente. A massa de terra do norte precisaria ser equilibrada por uma massa no sul. Mas algumas de suas descrições iam além da filosofia. Nomeavam acidentes geográficos, descreviam características internas que os levantamentos modernos mais tarde confirmariam. Estudiosos árabes medievais preservaram e ampliaram o conhecimento geográfico grego, e vários deles escreveram sobre o continente austral com uma especificidade que surpreendeu pesquisadores modernos. Não como mito, não como lenda, mas como geografia, como um lugar com dimensões, com litoral, com elevações no interior, num tom que sugere que a informação vinha de algo mais antigo do que o próprio autor. Em 1531, um cartógrafo francês chamado Oronsifine produziu um mapa mostrando a Antártida com sistemas fluviais correndo para fora de uma massa central de terra. Sua representação do que hoje chamamos de Mar de Ross se alinha, em pontos importantes, com dados batimétricos modernos. Ele trabalhava quase 3 séculos antes da descoberta oficial do continente, em 1820. Um cartógrafo veneziano chamado Giacomo Gastaldi produziu um mapa semelhante em 1546. Um cartógrafo alemão, Johannes Schöner, já havia desenhado um em 1515, apenas 2 anos depois de Piri Reis. Nenhum desses homens conhecia os outros. Nenhum tinha acesso às mesmas fontes primárias documentadas. E ainda assim, todos desenharam o mesmo continente com a mesma geografia básica. É aqui que a coincidência começa a ficar desconfortável. Um mapa pode ser um erro, uma ficção, um palpite feliz. 2 talvez compartilhem uma fonte comum perdida. Mas 4 mapas, de 4 países diferentes, produzidos num intervalo de 30 anos, todos retratando um continente que só seria oficialmente descoberto 3 séculos depois. Isso já é um problema de outra ordem. Quero parar por um instante e reconhecer a explicação mais direta, porque ela merece ser dita com clareza. A cópia cartográfica era disseminada no século XVI. Cartógrafos rotineiramente tomavam emprestado o trabalho uns dos outros, muitas vezes sem crédito. É inteiramente possível que os 4 mapas remontem a uma única fonte compartilhada, hoje perdida, que fosse ela mesma fictícia ou especulativa. Essa explicação funciona bem até ser confrontada com a precisão. Mapas baseados em fontes ficcionais tendem a gerar geografia ficcional. Litorais inventados, montanhas no lugar errado, acidentes exagerados. O que esses mapas mostram, especialmente nas regiões em que já foram feitos levantamentos subglaciais modernos, não é geografia inventada. É geografia detalhada que, por acaso, está correta.
E então existe a questão do gelo, que é a parte a qual eu sempre volto. Se a Antártida está selada sob gelo há 34 milhões de anos, então quem quer que tenha desenhado os mapas originais, aqueles que esses cartógrafos estavam copiando, teria precisado levantá-la quando ela ainda estava livre de gelo, em terra exposta, usando instrumentos. Isso é, ou a coisa mais extraordinária que já encontrei em anos lendo sobre esse assunto, ou um erro tão grande que sou eu quem está deixando escapar alguma coisa. Eu passo tempo com as duas possibilidades. Eu gostaria de estar deixando algo escapar. A segunda hipótese seria muito mais fácil de aceitar. Aqui eu preciso ter cuidado, porque é nesse ponto que a escrita sobre história alternativa costuma disparar adiante da evidência e começar a dar nomes às civilizações. Atlântida é evocada. Eu entendo o impulso. Quando você se depara com uma lacuna desse tamanho, quer preenchê-la, mas preencher cedo demais é uma forma de desonestidade, e eu estou tentando resistir a isso. O que eu posso dizer sem nomear nada é o seguinte: a lacuna existe. Algo ou alguém mapeou o litoral e o interior da Antártida enquanto a Terra estava acessível. Os mapas são precisos o bastante para exigir essa conclusão. O que eles não nos dizem é quem, como ou quando. E essas omissões não são pequenas. Deixe-me trazer uma outra categoria de evidência, porque mapas sozinhos não bastam para construir um caso sério. Nos anos 1990, uma série de amostras de núcleos sedimentares foi extraída do fundo do Mar de Ross. O que encontraram não era exatamente o esperado, pelo menos não na profundidade em que encontraram. Os núcleos continham camadas de sedimento fino, consistentes com rios desaguando em água aberta, e não com sedimento glacial. Sedimento de rio, do tipo depositado lentamente ao longo do tempo por água doce corrente chegando ao mar. E a datação dessas camadas as situava em aproximadamente 6.000 anos atrás, não 34 milhões. 6.000 anos atrás não é tempo geológico profundo, é tempo humano. É a era das primeiras civilizações registradas. Mesopotâmia, Egito Antigo, assentamentos proto-indos. Está dentro do intervalo em que a memória humana, a tradição oral e a escrita inicial poderiam, em teoria, ter preservado o conhecimento sobre o que existia ali. Preciso parar de novo aqui. A datação de 6.000 anos foi contestada. Alguns geólogos argumentam que as camadas de sedimento foram perturbadas, mal interpretadas, ou que a metodologia de datação foi aplicada incorretamente a esse tipo específico de depósito. É um debate científico em aberto, não uma conclusão estabelecida, e eu não quero apresentar isso de outro modo. Mas o sedimento em si, o fato de haver material depositado por rios nesses núcleos, não foi seriamente contestado. A discussão é sobre quando, não sobre se houve. E mesmo as leituras mais conservadoras sugerem um período de condições sem gelo, em partes da Antártida, mais recente do que a cronologia padrão de 34 milhões de anos permite. Em 2012, um artigo publicado em uma revista geológica revisada por pares relatou evidências de um evento climático temperado na Antártida Oriental há aproximadamente 12.000 anos. Não florestas, não trópicos, mas água aberta, terra exposta, condições que tornariam a habitação costeira teoricamente possível. O artigo praticamente não recebeu cobertura fora dos círculos acadêmicos especializados. 12.000 anos. Isso nos coloca no período conhecido como limite do Younger Dryas. A mesma janela geológica associada a mudanças climáticas abruptas, eventos de extinção em massa e ao que alguns pesquisadores propuseram ter sido um impacto catastrófico global. É um dos períodos mais debatidos e mais consequentes da história recente da Terra. Não estou dizendo que essas coisas estejam conectadas. Estou dizendo que ocupam o mesmo intervalo temporal. Os mapas, os núcleos de sedimento, os registros de temperatura, as tradições geográficas gregas, tudo isso se aglomera em torno da mesma janela geral. Isso pode ser coincidência, mas é o tipo de coincidência
com a qual uma pessoa cuidadosa fica por muito tempo. Em algum ponto de qualquer investigação como essa, você precisa fazer um outro tipo de pergunta. Não apenas qual é a evidência, mas por que não sabemos mais? Por que a Antártida é a massa de terra mais restrita da Terra? Por que tratados internacionais regulam o acesso a ela com uma especificidade que não se aplica a nenhuma outra região geográfica? O sistema do Tratado da Antártida, assinado em 1959 por 12 países e desde então ampliado para 54, designa a Antártida como uma reserva científica. Atividades militares são proibidas. Reivindicações territoriais ficam congeladas. A pesquisa científica é, em teoria, aberta e cooperativa. À primeira vista, trata-se de uma peça admirável do direito internacional, praticamente única na história da geopolítica. O que torna isso incomum é a uniformidade. O tratado foi assinado no auge da Guerra Fria, um período em que Estados Unidos e União Soviética concordavam em quase nada. Competiam no espaço, competiam em armamentos, competiam em todo o teatro de influência geopolítica disponível. E ainda assim, na Antártida, cooperaram sem aparente dificuldade. Quero ser justo com a explicação óbvia. O tratado foi assinado em parte porque as duas superpotências queriam impedir que a outra estabelecesse presença militar no continente. A restrição mútua estava no interesse de ambas. Isso não é irracional. Não exige nada oculto para ser explicado. O interesse institucional por si só já basta. Mas o interesse institucional não explica inteiramente a profundidade das restrições. Cientistas que trabalham hoje na Antártida descrevem processos de aprovação que vão além dos protocolos padrão de pesquisa. Certas regiões do interior exigem anos de pedidos antecipados de acesso. Expedições privadas são, na prática, quase impossíveis. E o interior do continente recebeu surpreendentemente pouca pesquisa com exposição pública, considerando sua escala geográfica. Nenhuma instituição isolada é responsável por isso. E essa é a parte importante de entender. Não é um governo, nem um corpo militar específico que controla o acesso. A restrição emerge da sobreposição de obrigações de tratado, logística, estruturas de financiamento e prioridades institucionais que, juntas, produzem um único resultado: um continente que permanece em grande parte sem ser visto. Um silêncio que se organiza sem coordenador é mais difícil de contestar do que uma conspiração nomeada. Uma conspiração nomeada pode ser investigada e refutada. Um silêncio estrutural que surge do interesse institucional compartilhado e não de um plano compartilhado não tem centro. Não há um documento a encontrar, não há uma reunião a expor. Há apenas o padrão daquilo que permanece desconhecido. E o padrão aqui não é sutil. O continente que guarda os dados geográficos e geológicos mais anômalos da Terra é também o continente com o acesso mais restrito, a menor quantidade de pesquisa independente e a menor base de conhecimento público proporcional ao seu tamanho. Eu não estou tirando uma conclusão disso. Estou apenas descrevendo. Em 1946, a Marinha dos Estados Unidos lançou uma das maiores operações militares da história da exploração polar, a Operação High Jump, liderada pelo almirante Richard Byrd. Ela envolveu 4.700 militares, 13 navios e 33 aeronaves. Recursos muito além do que qualquer expedição puramente científica exigiria. A missão declarada era estabelecer uma base de pesquisa. Byrd retornou da operação antes do previsto. A missão foi encerrada prematuramente, oficialmente por causa do clima e de problemas de suprimento. O que ele disse depois, numa entrevista a um jornal chileno em 1947, não foi sobre o clima. Ele falou sobre a possibilidade de ataques vindos dos polos por aeronaves, capazes de viajar de polo a polo em velocidades extraordinárias. Eu sei como isso soa, e quero nomear de forma direta a leitura cética. Byrd era uma figura pública condecorada
que passou anos cultivando a própria lenda. É inteiramente possível que seus comentários tenham sido exagerados para causar efeito, mal compreendidos na tradução ou tirados de contexto por jornalistas em busca de uma história dramática. Tudo isso é possível. O que eu acho mais difícil de explicar é a escala da operação em si. 4.700 militares, 13 navios, 33 aeronaves. Não é assim que se conduz pesquisa científica. Se a missão era o que o registro oficial diz que era, então os recursos são catastroficamente desproporcionais ao objetivo declarado. Documentos antes classificados da operação foram sendo liberados parcialmente ao longo das décadas, mas seções significativas continuam restritas. O que foi liberado não contradiz a explicação científica oficial, mas também não explica a escala. E a distância entre esses dois fatos, a explicação e a escala, é onde vive a maior parte das perguntas sérias. Depois, há o Lago Vostok. 4 quilômetros abaixo da camada de gelo do leste antártico, existe um lago de água doce líquida do tamanho do Lago Ontário, selado da superfície há cerca de 15 milhões de anos. Segundo os dados oficiais, quando cientistas russos perfuraram até ele em 2012, os resultados iniciais foram, nas palavras deles, inesperados. As amostras de água do Lago Vostok continham DNA de organismos que não haviam sido previamente catalogados. Isso é cientificamente significativo, embora não seja misterioso por si só. Ecossistemas isolados produzem biologia única, mas a perfuração foi suspensa pouco depois das amostras iniciais, e a análise biológica completa nunca foi publicada de forma aberta na literatura científica. Existe uma explicação razoável para essa demora, e eu a reconheço. Preocupações com contaminação são legítimas em perfuração subglacial. Introduzir organismos da superfície num ecossistema antigo e intocado é um problema científico e ético sério. E a cautela em torno desse tipo de acesso é genuinamente justificável. A ciência anda devagar em ambientes complexos. Isso não é supressão, é método. Mas o silêncio em torno das descobertas biológicas já dura mais de uma década, e ele se soma ao silêncio em torno das anomalias geológicas, ao silêncio em torno do registro cartográfico, ao silêncio em torno da verdadeira escala da operação High Jump. Cada silêncio, isoladamente, tem uma explicação razoável. Juntos, eles começam a desenhar uma sala sem janelas. Quero te levar de volta a algo mais básico, porque o elemento mais importante desta investigação não é nenhuma evidência isolada. É a estrutura da própria pergunta. Estão nos pedindo para acreditar que um continente inteiro, 1/10 da superfície terrestre do planeta, não guarda mistérios significativos, que os mapas foram coincidência, que os núcleos de sedimento foram mal interpretados, que os registros de temperatura foram exceções, que a precisão cartográfica foi sorte, que as operações militares foram puramente logísticas, que as restrições do tratado são puramente procedimentais, que os achados biológicos estão apenas atrasados, que cada anomalia, de forma independente, tem uma explicação banal. Cada uma dessas explicações pode estar correta. Eu levo essa possibilidade a sério. O que eu não consigo fazer é considerar todas elas corretas ao mesmo tempo, sem perceber que estão desempenhando a mesma função: absorver toda a anomalia, neutralizar toda a contradição e produzir um resultado no qual o continente permanece sempre exatamente tão misterioso quanto era antes de qualquer pergunta ser feita. Essa não é uma propriedade de boas explicações. Boas explicações reduzem o mistério. Elas te deixam com menos coisas para se perguntar, não com mais. Quando toda resposta para toda pergunta sobre um assunto produz o mesmo resultado, a mesma parede em branco, a mesma porta fechada, você começa a se perguntar se a parede não é, ela própria, a resposta. Existe um conceito na filosofia da ciência chamado subdeterminação.
A ideia de que qualquer conjunto de dados pode ser explicado por múltiplas teorias concorrentes com eficácia semelhante. Escolhemos entre elas nem sempre pela evidência apenas, mas também pelo consenso institucional, por aquilo que o paradigma dominante nos permite enxergar. Eu penso nisso quando olho para a Antártida. O que sabemos com certeza é menor do que aquilo que nos dizem. Sabemos que o continente existe e é em grande parte inacessível. Sabemos que mapas dele foram desenhados antes de sua descoberta oficial. Sabemos que núcleos de sedimento sugerem condições mais recentes do que a cronologia oficial permite. Sabemos que uma enorme operação militar foi até lá e voltou antes do previsto, sem uma explicação completa. O que não sabemos é se essas coisas estão conectadas. E mais importante, não sabemos se a ausência de conexão foi realmente verificada, ou apenas presumida. Essa é a pergunta que eu não consigo largar. Não se existe algo lá, mas se de fato olhamos. A última coisa que quero te deixar não é uma evidência, é uma questão de escala. A Antártida tem 14 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho dos Estados Unidos e do México juntos. De toda essa massa de terra, a área levantada com resolução suficiente para detectar estruturas sob o gelo é apenas uma pequena fração. Nós não examinamos a maior parte dela. Não de verdade. Os levantamentos que temos são parciais. A cobertura é irregular. E as tecnologias capazes de produzir imagens subglaciais profundas só ficaram disponíveis recentemente. Estamos, no sentido mais literal, no começo de descobrir o que existe sob esse gelo, não no fim. E em algum lugar nessa lacuna, entre o que já foi levantado e o que não foi, entre os mapas que existem e os originais que não existem mais, entre as perguntas que foram feitas e as que foram discretamente evitadas, existe uma questão que eu considero mais importante do que qualquer resposta que encontrei. Não o que existe sob o gelo. Essa pergunta é grande demais, aberta demais por si só. A pergunta mais específica, aquela a qual eu sempre retorno, a que gera desconforto, não importa quão cuidadosamente eu me aproxime dela, é esta. Se houvesse algo ali, nos contariam? Eu não digo isso como uma pergunta paranoica. Digo como uma pergunta estrutural. Pense nas instituições que detêm autoridade de tratado sobre a Antártida. Nas organizações militares que conduziram as maiores operações lá. Nos órgãos científicos que controlam acesso e financiamento. Pense no que a descoberta de uma civilização anterior significaria para todos eles ao mesmo tempo. Isso não significaria uma coletiva de imprensa. Não significaria um documentário e um Nobel. Significaria a mais consequente reordenação da compreensão humana sobre si mesma em toda a história registrada. Toda a tradição religiosa, todo o arcabouço histórico, todo modelo de desenvolvimento humano exigiria revisão imediata. Isso não é o tipo de coisa que instituições administram com transparência. E eu não estou dizendo que isso aconteceu. Não estou dizendo que uma civilização foi encontrada. Estou dizendo que a estrutura de incentivos para o encobrimento, caso uma descoberta assim fosse feita, seria praticamente total. Toda instituição com acesso teria mais a perder com a revelação do que com o silêncio. Essa dinâmica não exige conspiração. Exige apenas interesse próprio. Eu continuo pensando em algo que um geólogo me disse anos atrás sobre o ritmo da pesquisa antártica. Ele falou que o continente era como uma biblioteca em que a maioria dos livros ainda está nas estantes, sem ser lida. Só que então acrescentou, e essa foi a parte que ficou comigo, que ninguém parece estar com muita pressa de ler. Eu perguntei por quê. Ele respondeu, o financiamento é difícil, a logística é brutal, e as prioridades da comunidade científica estão em outro lugar. Disse isso sem nenhum peso especial, do jeito que se explica algo que nunca pareceu estranho a quem está dizendo. E eu fiquei pensando nisso por muito tempo depois, na falta de curiosidade das pessoas que têm acesso. Porque se eu tivesse acesso àquela biblioteca, se eu estivesse entre o pequeno grupo de instituições
com recursos para olhar debaixo daquele gelo, eu olharia. Não por conspiração, não por civilização perdida, apenas porque a pergunta está ali, a lacuna está ali, os mapas estão ali, e nada disso foi plenamente explicado. É isso que continua voltando para mim. Não as anomalias em si, mas a ausência de urgência em torno delas. O mapa de Piri Reis é conhecido há mais de um século. Os dados dos núcleos de sedimento existem há décadas, e a resposta oficial tem sido, de forma consistente, tratar cada peça isoladamente e nunca perguntar o que elas significam juntas. Talvez isso seja razoável. Talvez seja o instinto científico correto. Tratar cada anomalia em seus próprios termos. Não permitir que a especulação contamine a metodologia. Esperar por mais dados. Eu tentei seguir esse princípio o tempo todo, mas chega um ponto em que a ausência constante de conexão se torna ela mesma um tipo de dado. O mapa ainda está sobre a minha mesa. Eu já o olhei vezes demais para contar. Já percorri a linha da costa com o dedo, comparei com os dados dos levantamentos subglaciais, mantive as duas imagens lado a lado até que o alinhamento se tornasse impossível de ignorar. E eu sempre termino no mesmo lugar, não com uma resposta, não com um nome para o que havia ali, ou quando havia, ou como alguém soube o que o gelo estava escondendo. Eu termino diante de uma porta. Não uma porta metafórica, quero dizer o fato literal de um continente inexplorado, uma costa levantada e nunca explicada, e 14 milhões de quilômetros quadrados de silêncio não lido. E o que eu não posso te dizer, o que ninguém, até onde consegui descobrir, foi capaz de te dizer honestamente, é se alguém já esteve diante dessa porta e decidiu, por razões que nunca foram registradas, não abri-la.